A paz do Senhor, é com grande alegria que nós queremos iniciar aqui a nossa aula bíblica da escola dominical, aqui via live, utilizando esse sistema para que possamos conversar um pouquinho sobre a nossa lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Eu quero agradecer a você que pode nos ouvir, que está acompanhando conosco. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe você. E para tanto eu gostaria de orar ao Senhor, pedir para que Ele nos norteie e que te abençoe também no seu lar, que alegre os nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, nós te louvamos, Senhor, por ser teu servo, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez falando a tua palavra. Queremos te rogar agora em favor dos teus servos, Senhor, que estão nos ouvindo, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós. Continua abençoando, curando, libertando, ajudando. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Seja com cada um do teu povo, Senhor, em todo esse planeta. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse momento. Quero mandar um abraço a todos os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, aqui do setor 51, Parada de Taipas, também ao nosso pastor setorial, o pastor Serginho, e um abraço a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando. Bem, hoje nós vamos comentar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, dando continuidade à igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos falar hoje ainda sobre o capítulo 1 da Epístola aos Efésios. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Bem, hoje os nossos objetivos aqui são esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Bem, eu estou hoje aqui sem os meus companheiros, eles tiveram uns problemas. Nosso irmão Ricardo, ele disse que provavelmente chegaria após o início, mas graças a Deus estamos aqui, irmãos. Vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, a sublimidade das bênçãos espirituais. Em primeiro lugar, esse trecho de Efésios, ele nos mostra aqui, depois de passada a apresentação, como nós falamos na lição anterior, ela se inicia com uma doxologia, Doxologia é uma adoração, doxologia é uma manifestação de louvor, enaltecer ao Senhor. Portanto, ele inicia com essa adoração, e o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele faz assim. Ele não se esquece de adorar ao nosso Deus, de ter a iniciativa, ter tomado a iniciativa de salvar a humanidade. Ele não se esquece de que não existe mérito do homem, e sim a bondade de Deus é quem faz isso. E ele lembra sempre de estar agradecendo, louvando ao Senhor, adorando a Deus por isso. E aqui a gente já tem um primeiro aprendizado, nesses minutos que nós vamos refletir, de que nós temos que sempre, ao conversarmos com Deus, ao falarmos de Deus,
ao estudarmos a sua palavra, nós devemos partir sempre do pressuposto de que nós estamos falando de alguém que tomou a iniciativa para nos abençoar. A bênção de Deus não é a consequência dos nossos atos, mas sim Ele tomou essa iniciativa. Portanto, não é correto que nós nos aproximemos de Deus de forma a cobrá-lo, a dizer que nós fizemos primeiro para depois receber. Não. Deus, Ele é Deus indiferente de qualquer outra coisa, indiferente de mim. Eu sou dependente de Deus. Portanto, é importante que nas nossas orações, a primeira coisa que nós pensemos antes de fazermos intercessões, antes de pedirmos, nós temos que nos lembrar de adorar, fazer adoração, dizer e pensar quem é Deus e por que nós estamos chegando até Ele, como é que nós temos esse acesso, de que forma eu consegui chegar até Deus, por que eu existo, por que eu sou salvo. Quando eu tenho essas respostas, então eu, em primeira instância, eu devo adorar a Deus. O primeiro momento que eu devo fazer é adorar a Deus, porque se a gente chega diante de uma pessoa, começa a conversar com ela como se fosse um paralelo, como se fosse iguais, a conversa nossa é de uma forma. Quando eu começo a conversar com Deus e dizer que Ele, entender que Ele é superior, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é que proporcionou essa amizade, Ele é quem me deu esse acesso, por intermédio de Cristo é que nós temos acesso a Deus. Então, a primeira coisa a fazer é sermos gratos. Independente das nossas necessidades, independente daquilo que nós precisamos, independente da razão da nossa conversa com Deus, nós, em primeiro lugar, nós devemos lembrar com quem estamos falando. Ele é o nosso Deus. É bem claro, é bem certo que Jesus, quando esteve conosco, Ele nos chamou de amigo, Ele disse que nós podemos ter acesso, conversar com Ele, sermos o seu amigo, né? Já não mais servo, mas sim amigos. Mas isso não descaracteriza a necessidade de nós, ao chegarmos diante de Deus, estarmos agradecidos. Porque se não for a iniciativa de Deus, nada do que seria, nada do que existe estaria hoje ao nosso alcance. E principalmente quando falamos das bênçãos espirituais, que é o nosso assunto hoje. As bênçãos espirituais, elas são totalmente consequências do sacrifício de Cristo. Então, sem eles, nada disso, nenhuma dessas bênções nós teríamos. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, né, com grande clareza e de uma forma linda, né? E são diversos, né? Eu sou muito apreciador desses momentos de adoração, não só do apóstolo Paulo, mas nós vemos os salmos, os provérbios e tantos outros de forma poética, né? Eles fazem a adoração. Se nós vemos também Romanos, capítulo 11, nós vamos ver que o apóstolo Paulo conclui aquele capítulo com uma adoração tão linda, né? De forma maravilhosa. Aqui aos Efésios ele inicia o seu ensino com essa doxologia, com essa adoração. Portanto, irmãos, é importante e salientar aqui que nós devemos sim adorar a Deus, independente das consequências, independente de tudo, porque indiferente do que esteja acontecendo na minha, na sua vida, Ele é Deus e Ele é digno de receber a nossa louvor, a nossa adoração. Então nós vemos que ele inicia aqui o seu ensino, né, a sua epístola, fazendo essa doxologia.
ele usa esses versículos, né? Até o verso 14 aqui nós vamos ver que ele vai mencionando essas bênçãos espirituais, e ele diz sempre que é para louvor da sua glória. Então, esse louvor para a adoração, ele nos ensina que tudo que aconteceu, tudo que foi feito por intermédio de Cristo, apesar de nós realmente sermos o beneficiado, né? Nós é que recebemos o benefício, mesmo assim, o desfecho de tudo isso é para a glória, para louvor do nome do Senhor. Então, a nossa salvação, a nossa alegria, o nosso perdão, tudo é para louvor e glória do nome do Senhor. Mas o que são essas bênçãos espirituais? Ele coloca aqui, irmãos, nós vamos observar, em cada um desses versículos que ele inicia, ele vai dizendo algumas coisas, né? Ele diz o seguinte: nos elegeu para sermos santos. Portanto, entre as bênçãos espirituais, sermos santos. Predestinou-nos para sermos filhos. Outra bênção espiritual, sermos filhos. Para sermos agradáveis, nos fez agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Todas essas são as bênçãos espirituais que nós estamos falando. Essas são as bênçãos. Observe, vou repetir aqui. Ele predestinou-nos para sermos filhos. Portanto, está aqui a adoção, né? Somos adotados como filhos. Predestinou-nos para sermos filhos. Nos fez agradáveis para si. Se é que nós somos, quando nós chegamos a Deus para sermos agradáveis, nós só somos por causa de Cristo. Quando chegamos a Deus agradáveis, isso também são bênçãos espirituais, que por causa de Cristo nós chegamos a Deus e nos fez agradáveis, né? Agradáveis. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E nós somos remidos, né? O preço que tinha que ser pago foi pago por Cristo. Então o sangue de Cristo é que nos dá esse direito, essa condição. Mais uma bênção espiritual. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Observe, nós somos acolhidos. Nós hoje estamos debaixo, né, das mãos protetoras de Deus, sendo protegidos. Principalmente quando nós dizemos espiritualmente em relação à nossa salvação, ela é garantida porque quem nos protege é esse Deus, né? Então acolheu-nos, nós estamos protegidos, acolhidos por sua vontade. Revelou-nos a palavra da verdade. Olha que interessante, a revelação da palavra de Deus, ela só nos sobrevém como bênçãos espirituais. Nós ao entendermos, lermos e compreendermos a Bíblia, nós só podemos assim fazer porque o Espírito Santo, né? Porque o próprio Deus é quem nos revela, é quem nos dá essa orientação, é quem nos capacita a compreendermos cada trecho e entender a complexidade de todo o contexto, né, das Escrituras. O que Deus fez com o homem desde a sua criação até comentarmos sobre o futuro, né, o que vai acontecer com cada um de nós. Então, revelou-nos a palavra da verdade, também nos selou com o Espírito Santo da promessa, e ainda que nós vamos falar daqui a pouco, e ainda garantiu a validade dessa promessa, né? Nos dá a garantia de que a promessa é real e que nós somos participantes dela. Então, são bênçãos espirituais das quais nós somos participantes, fazemos parte dela. Agora, é interessante, irmãos, aqui a dizer que essas bênçãos, diferente do que muitas pessoas hoje ensinam e vivem, são espirituais. Elas não são bênçãos materiais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje
à humanidade, o próprio Evangelho ensinado, ela tem uma conotação totalmente material. As pessoas buscam o Evangelho ou ouvir o cristianismo porque querem com isso receber bênçãos materiais. Uma pessoa busca uma igreja porque quer receber uma cura, porque quer receber uma cura da família, porque quer receber uma bênção numa promoção, ou está com um problema financeiro. E o que é mais complicado é que essas pessoas, elas encontram lugares que vendem ou apresentam essa ideia de um cristianismo que ele tem bênçãos espirituais para dar. E aí você me pergunta, mas espera, e não é verdade isso? Deus não pode me abençoar? Pode, claro que pode. Mas as bênçãos materiais, elas são consequências. Elas não são a razão principal. Nunca foram. Isso é um erro bíblico quando a gente pensa nisso. E as pessoas me perguntam às vezes, então por que Cristo curava quando cumpria seu ministério? Cristo curava porque era a forma de chamar aquele povo, mostrar para ele que o Messias havia chegado. É uma questão totalmente diferente por conta de estar lá os judeus aguardando o Messias e tinha que ser provado que ele era o Messias. O Messias, o povo judeu já aguardava um Messias rei, ele não veio como rei, ele veio como um súdito, como um homem comum, e ele tinha que provar o seu ministério terreno, e essa prova era a operação de milagres. Dessa forma, Jesus operava milagres. Hoje, a Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Nós também ainda hoje oramos, ungimos, Jesus tem curado, operado milagre, mas isso não é o foco principal do Evangelho. E essa é a diferença. Eu não posso abrir as portas de um templo ou de um lugar para que apresentar um Deus que cura a enfermidade e depois volta ao mundo normal. Não, eu apresento a proposta bíblica do cristianismo, desse evangelho, é que um Deus, um evangelho que transforma de dentro para fora, que ele não só cura de fora para dentro, que não cura a enfermidade e depois nós voltamos a ter outra daqui uns dias e tudo bem. Não, a proposta bíblica é algo eterno, é algo que transforme a nossa alma, que transforme o nosso espírito, que mesmo que eu estiver com enfermo, mesmo que eu estiver sem condições financeiras, com problemas ali ou aqui, eu sinto essa paz que vem por conta da esperança que eu tenho de uma vida eterna. Então, essa é a proposta bíblica, é compreender que tudo isso aqui é passageiro, é coisa que vai passar, que elas são temporais, elas estão passando, as coisas boas, as coisas ruins vão passando, mas que eu aguardo uma vida eterna com Cristo. Então, essa é a alegria, essa é a proposta, é conhecer as bênçãos espirituais. Aí sim. Então, essa é a proposta principal do Evangelho. Agora, como consequência, uma vez que eu fui transformado, que eu fui mudado, eu tenho Cristo, eu tenho esse acesso a chegar a Deus e pedir a Deus, Senhor, me cure, Senhor, me abençoe, Senhor, faça isso. Mas o problema, sabe qual é? Que quando eu utilizo essa ideia como principal, quando eu recebo um não, eu me decepciono, eu me frustro. Quando eu já recebo as bênçãos espirituais e dela eu sou beneficiado, quando eu recebo um não de Deus, eu fico tranquilo, eu fico em paz. Quantos personagens bíblicos, o próprio apóstolo Paulo, o autor dessa epístola, ele recebeu um não de Deus, Jesus apareceu e ele disse para ele, olha, a minha graça te basta, Paulo, você vai ficar do jeito que está. E ele se alegrou, ele ficou feliz. Então essa é a diferença. Não é o principal, mas é sim secundário, coisas que vêm como consequência da nossa salvação. Então, essa é a diferença. As bênçãos espirituais, elas devem ser as principais, a nossa busca principal
para que as demais coisas, como consequência, seja da vontade de Deus, seja sim, seja não, seja espere, as nossas orações respondidas dessa forma, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz com Cristo, porque Ele é a nossa paz. Essa é a diferença de nós recebermos as bênçãos espirituais. Quando uma pessoa se converte, portanto, primordialmente ele recebe as bênçãos espirituais. São bênçãos que traz para nós, como eu disse aqui para vocês aqui, que até o nosso comentarista está apresentando. O fato de sermos filhos, o fato de sermos agradáveis para Deus, o fato de nós sermos remidos pelo sangue de Cristo, o fato de ser acolhidos por Deus, o fato de recebermos a revelação da palavra, de sermos selados com o Espírito Santo, que é uma grande importância, nós vamos falar disso daqui a pouco, e ter a garantia dessas promessas. Então, isso são as bênçãos espirituais. Mas e o que eu faço então com os meus problemas daqui? Os problemas daqui, o que for da vontade de Deus para que haja um milagre e aconteça na nossa vida, Jesus faz. Ele faz. Outras coisas não vão se solucionando paulatinamente, naturalmente vão solucionando, e outras coisas nem solucionam, porque são coisas que o próprio Deus vai usando para nos dirigir, para nos conduzir ao lugar correto, ao momento correto, fazer as coisas da forma correta. Então, às vezes nem se soluciona, nem é resolvido, porque isso não é principal para você. E quem sabe o que é principal para você? Quem sabe o que é principal para mim, senão o nosso Pai? A ideia de sermos filhos é essa ideia. Ele é o nosso Pai, Ele dá aquilo que Ele entende ser bom para nós. Nem sempre os filhos sabem o que é bom para si mesmo, mas Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Por isso, nós o chamamos de Pai e Ele nos tem por filho, que é uma das bênçãos espirituais. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a nova condição. A forma com que nós fomos aceitos, por Cristo, ela nos faz ser diferente. E eu quero falar um pouquinho sobre essa diferença, porque existem muitas pessoas que entendem que nós agora somos ETs, nós somos extraterrestres. Aceitou Jesus agora, ele não participa mais das coisas aqui, não vão mais sofrer, não vão mais sentir as coisas. Não é assim. A única diferença que tem agora é que nós não andamos mais em trevas, nós somos filhos da luz. E a nossa posição na vida, ela é caracterizada por essa salvação em Cristo. E essa é a diferença. Não é que nós não vamos pecar mais, não é que nós não vamos mais errarmos, que nós não vamos mais sentir aquelas coisas que sentíamos antes, raiva, tristeza. Não, todas essas coisas, nós somos seres humanos, estamos aqui ainda. O problema é a diferença, ou seja, a diferença principal é que nós agora somos transformados por Cristo para não vivermos essa vida, para não estarmos constantes. Se não, vejamos, quando estávamos em trevas, quando pecávamos, achávamos que tudo aquilo era normal, era tranquilo, estou agindo da forma correta. Agora, uma vez que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Ele nos mostra, nos revela, e aí nós sentimos, antes de realizarmos algo errado, o Espírito Santo já fala, isso não é bom, ele vai comunicando com você. Se erramos, Ele comunica para se arrepender, para mudar. Essa é a diferença, ter uma vida pautada pela palavra de Deus. Então nós olhamos para a Bíblia e falamos, isso não é bom, isso não pode, isso não é o que está escrito na Bíblia, não é o que devemos praticar. Essa é a diferença. O Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando qual o caminho a seguir, e quando erramos, sabemos que temos um advogado, como disse João
Nós temos um advogado que devemos chegar a ele, e ele vai chegar diante de Deus e nos mostrar que nós temos algo que pode perdoar o pecado, que é o sangue de Cristo. Não é que nós temos algo que pode nos livrar do pecado de nós mesmos, mas temos um que, por sua bondade, por seu amor, ele pagou o preço dos nossos pecados. Agora, esse preço não foi pago somente antes de aceitarmos Jesus. Sim, fomos perdoados antes de aceitar Jesus, e agora continuamos errando. Nós não somos melhores do que ninguém, né? O que nos faz melhor é o Espírito Santo de Deus que temos dentro. Ele é o melhor, né? Agora, nós estamos errando. Se não fosse assim, todos nós que aceitamos Jesus seríamos perfeitos, mas não somos. Todos nós vemos, olhe para você, olhe para mim, e normalmente a gente não olha para nós mesmos, olha um para o outro, mas se olharmos um para o outro, vamos ver quantos defeitos temos, quantos erros, quantas falhas, e essas falhas, elas continuam sendo perdoadas por Cristo. A diferença é que a nossa disposição agora é para fazermos o que a palavra de Deus diz, né? Tentarmos fazer o que é correto e não o que é errado. Ter a disposição, mas quando erramos, nós temos um que continua nos perdoando. O sangue de Cristo continua sendo suficiente para perdoar os nossos pecados de antes e de hoje, e até o último dia da nossa vida, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Então, a nossa nova condição é essa. Nós mudamos, nós fomos transformados, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo, uma nova criatura. Mas isso não representa que nós não pecamos mais, não. Nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós ainda dominamos a nossa vida, nós não somos dominados, né? Que se eu fosse dominados, né? Fôssemos tratados, o Espírito Santo é que nos dirige em tudo, então aí nós não erraríamos. Aí não existia falha em nós, mas quando nós, né, somos ainda o controlador das nossas vidas, é que ainda dominamos, então nós às vezes acertamos e às vezes erramos, e isso é por culpa minha mesmo, sou eu que estou fazendo isso. O Espírito Santo, ele nos orienta, ele diz, não é bom, isso é bom, mas nem sempre nós demos ouvido. Nem sempre nós, né, no Afonso faz a ideia de uma pessoa que está irado, que está nervoso, o Espírito Santo fala com ele também, mas ele não quer ouvir, e ele toma atitudes, né, responde, vai atrás, procura revidar, procura reagir à altura, porém, isso tudo porque ele domina, quem domina a sua vida é ele mesmo. Então, a diferença, portanto, é que agora nós temos o Espírito Santo sempre nos orientando, dizendo o que é certo pela sua palavra. A gente olha e fala, Jesus não faria assim isso, Jesus não faria assim, e a gente tem essa orientação, mas não significa que nós não erramos. Bem, nós temos que entender que tudo isso, essa mudança que nós estamos falando, essa alegria de Paulo de estar fazendo esse louvor, né? Essa adoração, essa doxologia em relação às bênçãos, né, espirituais em Cristo, ela é principalmente porque ele olha agora e vê que o pecado, aquele pecado de Adão lá, ele já não tem aquela força que tinha, ele já não domina as nossas vidas. Nós somos dominados agora pelo Espírito Santo de Deus, fazemos coisas, né, as nossas atividades, as nossas atitudes, elas são orientadas pelo Espírito Santo de Deus e não mais pelo pecado, porque quando éramos orientados pelo pecado, todas as nossas atitudes eram orientadas por ele. Vamos procurar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e isso eu quero chamar a atenção dos irmãos, que tome cuidado, se nós continuamos vivendo orientado pelo pecado, não é o fato de irmos às igrejas, não é o fato de sermos pastores, o fato de estarmos realizando obra que vai nos livrar disso, não. Quem nos livra disso é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que verificar nas nossas vidas se não estamos ainda orientados pelo pecado. Tem pessoas
ainda, infelizmente, nós observamos que existem pessoas que vão aos templos, mas eles vão com o intuito de pecar. Vão no intuito de, eu vou lá para brigar com o fulano, para mostrar com o fulano que eu sou melhor, para ganhar isso, para poder ganhar um dinheiro, para poder ganhar um aplauso, para poder estar lá. Então, essas ainda continuam sendo dirigidas, orientadas pelo pecado. Não são vidas que têm as diretrizes, que são orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são orientados pelo Espírito Santo de Deus, eles fazem conforme a palavra, eles tentam ajudar, eles perdoam, eles são pessoas que amam, porque o Espírito Santo de Deus opera isso, é o fruto do Espírito na nossa vida. Ele, em algum momento ele erra, ele falha? Sim, ele falha, mas porque não dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Agora, quando a vida nossa é dirigida somente para esse lado, todas as nossas, então nós somos orientados ainda, guiados pelo pecado. Então não é o fato de estar aqui falando para vocês que me faz de mim uma pessoa que é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Estou fazendo algo que é muito louvável, mas não somente por isso eu estaria deixando de ser orientado pelo pecado. Então, observe que a nossa vida deve ser orientada pelo Espírito Santo de Deus e não pelo pecado que aconteceu com o homem lá no Éden, aquele pecado adâmico. Bem, vamos agora falar um pouquinho do tópico 2, que a nossa hora passa, e falar numa vida cristocêntrica nesse mundo. A revelação do ministério. Nós vamos ver que o mistério que Paulo fala aqui, ele sinaliza a revelação da verdade que estava oculto aos santos de Deus. Se nós vemos lá em Colossenses capítulo 1 e o verso 26, ele vai dizer assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, observe que o mistério, a que Paulo diz aqui, ele está falando justamente do Evangelho de Cristo que chegou até nós, que estava escondido. Mas aonde estava escondido? Se nós observarmos as dispensações, olharmos lá atrás e observarmos cada dispensação, nenhuma delas ainda tinha sido revelado esse mistério, Desde a inocência, tudo, seja porque não havia necessidade, seja porque o homem ainda tinha que atravessar, nós estávamos esperando, a humanidade ainda aguardava esse mistério ser revelado. E agora Paulo, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, porque o mistério agora foi revelado. Ele diz aqui em Efésios, ele diz aqui aos Colossenses também a mesma coisa, o mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. E esse mistério é o Evangelho de Cristo. São essas bênçãos espirituais. Olha que mistério, estava tudo descoberto, essa paternidade, essa revelação da palavra, todas essas coisas estavam obscuros, estavam guardados, estavam ali presos, aguardando a vinda do Messias. Porque, como diz o apóstolo João, estava fechado, estava selado, estava ali, ninguém tinha chave para abrir, mas vindo Cristo, ele abriu, ele desvendou, e de dentro saiu todas as revelações desse mistério. É um mistério, algo que estava oculto e agora está sendo revelado. Que privilégio, né, irmãos? É um privilégio muito grande participar hoje dessa que nós chamamos de dispensação da graça, na qual, por isso se chama graça, porque o mistério foi revelado. E esse mistério sendo desvendado, sendo revelado a nós podemos agora
anunciar e dizer a todos, né, que somos salvos, porque Cristo quis assim, Cristo pagou o preço, e esse não era uma coisa nova. Nos céus todos aguardavam esse dia, o dia da vinda de Cristo, do nascimento do Messias até a sua morte, para que esse mistério fosse revelado e fosse surtisse o efeito necessário, que era a salvação da humanidade. Era a solução para o problema do pecado gerado pelo homem lá em Adão, mas a solução já foi dada. A solução veio em Cristo. Ela estava escondida, mas já existia antes da fundação do mundo. Ela estava ali aguardando o tempo, que é justamente o nosso próximo assunto, a plenitude dos tempos. Então, o que é essa plenitude dos tempos? Nós vamos observar que os tempos, elas são, não é a contagem dos dias, mas sim, não é o tempo, como a gente chama, para explicar isso não é um termo tão correto, mas na teologia nós chamamos de separação, né, da cronológico, que é o cronos, e chamamos o kairos, que é o tempo de Deus, que é um nome que a gente achou um pouquinho mais correto para poder dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então há separação, há uma distinção enorme. Para Deus não é esse tempo que nós contamos. Deus não está no ano 2020, não está contando o mês de abril, nada disso. Para Deus é totalmente diferente. Agora, essa plenitude dos tempos, ela se deu justamente por razão da vinda de Cristo. Então, a vinda do Messias, o ministério realizado pelo Messias, a sua morte e ressurreição e ascensão, elas se deram justamente no tempo certo. Esse tempo é o divisor de águas. Daquele momento para trás era uma coisa a humanidade, do tempo daí para frente é outra coisa, que é justamente, entre outras coisas que nós podemos dizer, a revelação de todo o mistério que estava escondido. Então, essa é a plenitude dos tempos que ele fala em Efésios, 1:10, ele diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então é a revelação, a ideia, que a gente teve, não foi porque um homem veio, descobriu, como descobrir a eletricidade, a lâmpada, seja lá o que, a pessoa um dia veio aqui, criou, desvendou. Esse mistério não, esse mistério estava escondido, mas para uma pessoa exclusivamente, o próprio Deus, que se fez carne. E ele sim trouxe essa revelação a nós. Nenhum homem poderia revelar-nos, nenhum homem poderia praticá-la, vivê-la, mas só Cristo é que poderia fazer isso e de fato fez. Daí, irmãos, a grandeza da adoração, a importância da adoração do apóstolo Paulo. Veja por que a doxologia, porque ele vem dizendo para nós, que mistério maravilhoso, que grandiosidade, que maravilha. E ele começa a adorar a Deus por tudo isso que aconteceu sobre as nossas vidas. Além do que, essa revelação é exclusivamente para nós, para os homens. E esses homens quem eram? Até então, os judeus aguardavam o Messias vindo ali, para eles, e a salvação vindo dos judeus, mas para eles ali era restrito a eles essa salvação. Eles é que teriam a bênção para poder ser salvos e dali dominar as nações, e eles não entendiam como era, como seria, sucedido isso. Eles tinham a promessa, mas não entendiam, achavam que iriam dominar o mundo e impor, incutir em toda a humanidade ali o judaísmo, ou o que seja a ordem do Messias, o novo reinado do Messias. Mas nós vemos que o evangelho surgiu de forma diferente. A salvação do mundo, ela surgiu de forma diferente. Ela não surgiu pelo reino, ela surgiu por baixo, ela veio dos pobres, como diz a Bíblia, e ela foi sendo
irradiada, foi sendo propagada de forma diferente, não por domínios reais, não por domínios bélicos ou políticos, mas ela veio sendo dominado diferente, de uma forma que só o Evangelho pode, de uma camada lá abaixo, operando milagres, sinais, e foi operando, e isso foi invadindo todo o planeta. Mas os judeus não entendiam isso, achavam que era só para eles. E agora nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer de nós, ele usa o pronome nós, né? Falando dos judeus, e daqui a pouco ele fala também a vós. Agora o evangelho também é aos gentios, ele não é algo exclusivo dos judeus, mas algo para expandir. Inclusive o próprio apóstolo, né, que nós chamamos o apóstolo dos gentios, é aquele que tem a incumbência de evangelizar os gentios. E ele observa que, se não foi o primeiro, né, o primeiro a evangelizar, nós vemos que foi o próprio apóstolo Pedro, né, que foi evangelizar os gentios, mas ele é um dos homens mais usados por Deus para fazer assim. E ele evangeliza os gentios de uma forma magistral, né, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que somos ou fazemos ou possuímos vem de Deus. E por isso, mais uma vez, né, que nós estamos, essa lição ela é voltada para essa adoração, para essas palavras. Então, ele adora a Deus, porque o evangelho ele não é exclusivo aos judeus, mas também aos gentios, ou seja, ela abriu-se criando um novo povo. O povo era separado entre judeus e gentios. Agora, depois de Cristo, o Messias vem e cria um novo povo, que é um novo povo que inclui gentios e judeus, que é a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo não faz distinção, pode ser judeus, pode ser gentio, pode ser quem for, e ele passa a ser a igreja, o povo comprado e remido pelo sangue de Cristo. Então, daí a importância desse momento, né, de doxologia, em que o apóstolo Paulo enaltece ao nome do Senhor, porque enviou o seu Filho, né, enviou Jesus, para que dessa forma pudesse salvar toda a humanidade sem distinção alguma. E por fim, nós vamos falar do Espírito Santo como penhor da nossa esperança. Então, o que é o selo do Espírito Santo? Vamos falar aqui um pouquinho, para concluir, que a nossa hora já foi, do selo do Espírito Santo. Observe, o selo do Espírito Santo, que como ele diz aqui, né, ele diz aqui, selados, né, está aqui no verso... Ele diz aqui, eu não vou procurar por causa do tempo, mas está selado com o Espírito Santo. O que é o selo? Muitas pessoas fazem uma mistura, principalmente nós, né, pentecostais, quando não há o ensino devido, as pessoas fazem um pouco da mistura, afirmando que o selo é o batismo com o Espírito Santo, né, ou no Espírito Santo. E na verdade, esse selo é quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, que ele entrega a sua vida, o Espírito Santo vem e habita nele. E esse habitar nele é o selo. Porque o que é o selo, irmãos? Antigamente, né, nessa época a qual Paulo escreve aqui principalmente, e durante um tempo atrás anterior e posterior a ele, existia uma espécie, entre outras, existia uma espécie de cera que era colocado no envelope. Até nossa revista aqui, ela tem um selo aqui que foi colocado aqui para ilustrar. Ela punha uma cera em cima do envelope, entre aquela parte em que fecha, né, o envelope, que você abre para tirar o conteúdo. Então ela fecha, colocava-se uma cera em cima e vinha com uma espécie de carimbo e colocava em cima daquela cera, para poder ficar a marca daquela pessoa que enviou a carta, que estava enviando a carta. Então cada um tinha o seu carimbo.
Então, que vinha lá, deixava aquela marca, a marca lá, escrito lá, Marcelo, que enviou para você. Então, eu enviaria para o Rafael uma carta, punha um carimbo, ele quando chegava lá, ele já sabia que o carimbo era meu, era a minha garantia, era o meu nome. Então, e a cera secando, ela tanto servia para fechar a carta, né, selar ali, ficar marcado, como para identificá-la, para dizer que a carta veio de mim endereçada ao Rafael, que é quem está nos ajudando aqui a filmar aqui. Então, era dessa forma. O selo representava isso. Então, ficava ali aquela cera, ela secava, né? A cera estava quente, então ela punha ali, secava, e ela servia para tanto dar garantia que aquilo estava lacrado, né? Porque se quebrar, quebra a cera. Então, se uma vez quebrado, perdeu a sua garantia. E também para identificar que aquele selo é daquela família, daquela pessoa. Daí os irmãos sabem muito bem que existem brasão de famílias, né? Os portugueses trouxeram isso para o Brasil, e aqui no Brasil teve um momento, e no mundo todo tinha isso, um símbolo de cada família, um nome e assim por diante. Então, essa ideia de que se dava o selo, colocava o selo lá, dava garantia e também identificava. Da mesma forma, o apóstolo Paulo aqui ele fala do selo do Espírito Santo. O selar significa isso, que nós fomos lacrado, né? O envelope foi lacrado e colocado como garantia. Olha, esse aqui está fechado. Portanto, é garantido, é uma coisa certa. Está garantido para você. O Espírito Santo em nós nos dá garantia de que somos salvos. É a garantia, e também nos identifica, esse aqui é dele, é de Deus. Então essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz de nós sermos selados com o Espírito Santo. Uma vez quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos selados. O que é isso? É garantia de salvação e identidade. Nós somos identificados como sendo de Deus. Somos servos de Deus. Somos aqueles que representamos Cristo aqui na terra. Então essa é a ideia do selo, e não o revestimento de poder. O revestimento é uma outra coisa que nós vamos falar posteriormente, mas não é isso aqui. Então nós somos selados, é quando ele diz lá, uma das bênçãos espirituais, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, a promessa de salvação e a identidade de que nós somos dele. Então por isso, irmãos, a ideia de quando nós aceitamos Jesus, nós somos diferenciados por conta disso, porque nós temos agora um selo, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, se nós representamos Cristo fazendo coisa errada aqui, né, só para exemplificar, como é que um cristão pode roubar? Se um cristão for roubar, faz as mesmas coisas que os outros faziam. Como é que um cristão vai ficar aí um prejudicando o outro? Se ele tem o selo do Espírito Santo, ele representa Cristo aqui na terra. Ele tem essa identidade. Então ele não pode, está errado. Então esse selo deixou de ser, foi quebrado o selo e ele já não tem valor algum. Então essa é a ideia que o apóstolo Paulo diz do selo. E esse selo também, a garantia que tem, é porque nós pecamos, nós erramos, mas por que ele ainda continua sendo representado? Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. É Ele que nos convence. Não é que nós não pecamos, mas quando pecamos, nós chegamos e reconhecemos, nós temos como reconhecer que erramos, que falhamos, e aí o Espírito Santo sempre vem nos convencendo, nos moldando, né, para sermos aquele, porque ele é a garantia. O ser humano sem Cristo e com Cristo, ele em si, a única diferença que ele tem é justamente essa, ter o Espírito Santo de Deus. Tendo o Espírito Santo de Deus, ele se convence do erro, ele é convencido pelo Espírito Santo para não errar, ele é convencido quando erra. Essa é a diferença, é a única diferença. Os seres humanos são iguais. A diferença é que o Espírito Santo mora naquele que aceita Jesus. Por Jesus Cristo nós recebemos esse selo. O comentarista também diz aqui do penhor da nossa herança, né?
que é uma garantia, que é a questão do selo, que nós estamos falando aqui agora. Essa palavra ela tem uma origem lá nas transações que os judeus faziam, né? Que era dar uma garantia, dar um sinal ali, é uma garantia de que o negócio está fechado. Então, o Espírito Santo também faz isso, ele é a garantia, né? Por isso que se chama de selo, é uma garantia de que nós estamos com Cristo e que muito em breve nós estaremos para sempre com Cristo na glória. Então, a conclusão aqui, ele diz que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Então observe, irmãos, tudo isso que nós vimos é uma bênção para nós, mas tudo o que ele fez é para louvor da sua glória. Portanto, louvemos nesse dia, adoremos ao nome do Senhor, indiferente de como você esteja se sentindo, adore ao nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus aqui, agradecer vocês por me permitir falar com vocês mais uma vez sobre esse assunto maravilhoso, que Deus possa abençoá-los. Logo mais à noite, seguindo a orientação do nosso pastor setorial, nós estaremos trazendo uma palavra aos irmãos. Às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra aos irmãos. Vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer ao Rafael que esteve comigo aqui, que Deus abençoe o Rafael, sua família e você na sua casa também, que Deus possa abençoar. Continue orando por nós, nós estamos aqui lutando, tentando trazer a palavra de Deus a você, para não ficar sem, né, a escola bíblica dominical toda semana. Então nos ajude em oração e esteja conosco, procure propagar, divulgar esse vídeo, né? Convide as pessoas a assistirem. Se foi bom para você, pode ser bom para alguém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse momento na qual o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, falando da tua palavra. Te louvamos por ter nos revelado a sua palavra, por ter nos dado essas bênçãos espirituais. Te agradecemos por tudo. Te peço uma bênção especial, Senhor, aos teus servos que estão no seu lar agora, Senhor, ouvindo essa palavra. Senhor, abençoa cada um, Senhor, cura a enfermidade. Meu Deus, revela, Senhor, o teu querer a eles, Senhor, ajuda, Senhor, conforta o coração, leve paz a cada um deles, Senhor, ajudando de forma maravilhosa, que possamos nesse dia, Senhor, te louvar, te agradecer, te adorar em todos os momentos, Senhor, pois o Senhor é digno de honra, glória e louvor, e seja conosco, e nós em tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.